Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios da apostila 2 do capítulo 16, polígonos, página 417 a 428. 1. Considere os dois polígonos desenhados a seguir. Polígono A, B, C, D, E, F e o polígono G, H, I, J, K, L. Nomeie os dois polígonos e classifique cada um deles quanto ao número de lados. Então, aqui eu tenho o polígono que eu já disse, A, B, C, D, E, F e o polígono G, H, I, J, K, L. Os dois polígonos são o quê? Hexágonos, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, ambos são o quê? Hexágonos. B. Com o auxílio de uma régua, desenhe um segmento de reta com extremidade em dois vértices do polígono 1, de modo que ele fique decomposto em um triângulo e em outro polígono. Então, aqui, se eu juntei o A com o E, mas eu poderia juntar o F com o D com o B, o C com o A, enfim. Eu juntei o A e o E, a hora que eu juntei esse segmento de reta, isso aqui continuou um polígono, e isso aqui passou a ser o quê? Um triângulo, correto? Aqui, há mais de um modo possível de traçar o segmento pedido. Foi apresentado uma possibilidade. O outro polígono é um pentágono, porque ficou 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui passou a ser um pentágono, e isso aqui, 1, 2, 3, passou a ser um triângulo, correto? A mesma coisa aqui. Nós unimos, né? Passou a ser um polígono e aqui passou a ser o quê? Um triângulo, tá? 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um polígono. C. É possível decompor o polígono 2, que seria esse aqui, em um triângulo e um quadrilátero por meio de um segmento de reta com extremidades em dois vértices do polígono? Sim, acabamos de fazer. Se eu unir o K com o H, aqui passa a ser o quê? Um quadrilátero, porque tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Isso aqui passa a ser o quê? Um triângulo, porque tem 1, 2, 3 lados. Sim, é possível. Unindo os vértices H e K ou os vértices G e J. Isso ocorre porque os pontos H, I e K estão alinhados. A figura mostra essa possibilidade. Neste caso, o hexágono original ficou dividido no triângulo IJK e o quadrilátero GHKL. 2. A planta baixa de um apartamento, cujo contorno foi destacado em linha azul, está mostrada a seguir. Tá vendo? O contorno, só o contorno, hein, gente? Foi destacado em azul, tá? O contorno. Quantos lados tem o polígono delimitado pela linha azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lados. Faça uma pesquisa para descobrir o nome deste polígono, considerando sua classificação segundo ao número de lados. Por que ele pediu para fazer uma pesquisa? Porque não foi dado lá naquela tabela o nome de um polígono de 14 lados, que é o tetradecágono. 1. Classifique cada polígono a seguir, quanto ao número de lados. 2. Em convexo e não convexo.
Ah, isso aqui é um heptágono, porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, e ele é o quê? Não convexo. Por que ele é não convexo? Porque se eu fizer um pontinho aqui, hora que eu ligar, vai ficar o quê? Para fora da figura. Aqui é um octógono, porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E ele é convexo. Porque se eu fizer pontos em qualquer lugar aqui desse polígono, ligar, ele sempre vai estar, o segmento de reta sempre vai estar aqui, dentro do polígono. Esse aqui é um hexágono, porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E ele também é não convexo. Por quê? Porque se eu fizer um ponto aqui, ligar, essa parte vai ficar o quê? Para fora do polígono. Isso aqui é um pentágono, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, e ele é convexo porque se eu fizer qualquer segmento de reta, ligar 2 pontos, eles sempre estarão dentro da figura. 2. Usando uma régua, desenhe na malha pontilhada um polígono convexo de 9 lados e um quadrilátero não convexo. Utilize os pontos da malha como vértices de seus polígonos. Em seguida, nomeie os 2 polígonos desenhados. Gente, tem várias possibilidades aqui. Eu dei um exemplo para o que ele estava pedindo. Ele pediu um polígono de 9 lados que fosse convexo. Eu criei esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Chamei de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ele é convexo porque se eu fizer 2 pontos e ligar esses 2 pontos, sempre estará aqui. E depois ele pediu para desenhar um quadrilátero não convexo. Quadrilátero tem 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4. E eu nomeei de PQRS. E se eu fizer um ponto aqui e um ponto aqui, e a hora que eu unir esse ponto, uma parte desse segmento de reta vai ficar o quê? Fora do segmento, fora do polígono. Tinha que ser exatamente esses 2 exemplos? Não. Tinha várias possibilidades, tá? Eu citei 2 aqui para vocês que vocês tivessem ideias, tá bom? Mas não que a resposta de vocês tinha que ser igual à minha. 3. Celina desenhou 3 polígonos no plano cartesiano, cujos vértices são dados no quadro abaixo. A, B, C, D, A, 0 e 1, B, 1 e 4, C, 5 e 3, D, 6 e 1, E, 3 e 0. Reproduza os 3 polígonos desenhados por Cecília no sistema de coordenadas. Vamos lá, ó. A, 0 para o X, 1 para o Y. B, 1 para o X, 4 para o Y. C, 5 para o X, está aqui, e 3 para o Y. D, 6 para o X, 1 para o Y. E, 3 para o X e 0 para o Y, e a hora que ligar, ficaria esse polígono aqui. O 2 é o polígono FGHI JK, o F é 3 e 2, então aqui, ó, F, 3 e 9, desculpa, 3 e 9. O G, 4 e 7, 4 do X, 7 do Y, está aqui. O H, 5 e 9, 5 do X, 9 do Y, está aqui. O I, 6 e 7, 6 do X, 7 do Y, está aqui. O J, 4 e 6, 4 do X, 6 do Y, está aqui. E o K, 2 do X e 7 do Y está aqui. Unindo os pontos, nós obteríamos essa figura. O polígono LMNOPQRS. L é 8 e 7. Ó, 8 do X, 7 do Y. M,
7 do x e 5 do y, está aqui. N, 8 do x e 3 do y, está aqui. O, 10 do x e 2 do y, está aqui. P, 12 do x e 3 do y, está aqui. Q, 13 do x e 5 do y, que está aqui. R, 12 do x e 7 do y, está aqui. E o S, 10 do x e 8 do y, está aqui. Unindo esses pontos, nós formamos esse polígono. Classifique cada polígono de acordo com o número de lados e também em convexo e não convexo. Polígono ABCDE, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um pentágono e ele é convexo, porque se eu fizer 2 pontos e unir, nunca que as linhas estarão fora da figura. O polígono FGHIJK, ele é um hexágono. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E ele é não convexo, porque se eu fizer um ponto aqui e unir, essa parte do segmento fica fora do polígono. O polígono LMNOPQRS, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, ele é um octógono. E ele é convexo, porque se eu fizer 2 pontos aqui e ligar, nunca que o segmento de reta vai ficar fora do polígono. Cada mosaico desenhado a seguir é formado por polígonos idênticos entre si, a não ser pela cor. Classifique esses polígonos em regulares ou não regulares. Se necessário, utilize a régua e o transferidor para fazer as medições. Isso aqui, ó, ele é regular porque este lado é igual a este e é igual a este. Então, se os lados são iguais, no triângulo, estes 3 ângulos também são o quê? Iguais. Então, são triângulos o quê? Não regulares, tá certo? Ó, este lado é igual a este, mas não é igual a este. Então, quer dizer que se ele não tem os 3 lados iguais, quer dizer que os ângulos também não serão o quê? Iguais. Isso aqui é um hexágono. Ó, os lados são o quê? Iguais. Porém, os ângulos também vão ser o quê? Iguais. Então, por isso que eles são regulares. Pentágonos, ó, os lados não são iguais. E nem os ângulos. Ah, ó, este ângulo não é igual a esse, não é igual a este. Então, ele é o quê? Não regulares. 2. No pentágono sábio, as medidas de todos os ângulos internos em graus são números múltiplos de 5. Usando o transferidor, determine a medida de cada ângulo interno do pentágono sábio. O ângulo A é igual ao B, mede 105 graus. O S é igual ao I, mede 100 graus. E o Q mede 130. Vocês tinham que usar o transferidor. Já foi feita uma aula ensinando como que se usa o transferidor. Se não lembra, ficou em dúvida, volta lá e assiste essa aula novamente. Calcule a soma das medidas de todos os ângulos internos do pentágono sábio. Eu vou fazer 100 mais 100, 200. 130, vai ficar 230. Não, 100 mais 100, 200, mais 130, 330, 105 mais 105, então, a hora que somou todos, deu quanto? 540. Sabendo-se que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer pentágono convexo resulta sempre em um mesmo valor, calcule a medida de um ângulo interno de um pentágono regular. Vai ser quanto? 108 graus. 3. Na figura ao lado, mostra uma peça com o formato de um prisma hexagonal.
As faces laterais desse prisma são retângulos, cujos lados medem 5 centímetros e 8 centímetros. E as bases têm todos os ângulos medindo 120 graus. Qual é o total de faces da peça com o formato de prisma? 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com essa aqui em cima e 8 com essa aqui de baixo. Classifique cada face da peça em polígono regular ou polígono não regular e explique o raciocínio. As faces retangulares, que são essas aqui, que são as faces laterais, são polígonos o quê? Não regulares, pois tem lados com medidas o quê? Diferente. Esse lado não tem a mesma medida desse. As faces hexagonais, que são essas aqui, ó, de cima a superior e a inferior, são polígonos regulares, pois possuem todos os lados medindo 5 centímetros e todos os ângulos medindo 120 centímetros. Bem, pessoal, aqui eu finalizo com a correção desse capítulo. Qualquer dúvida, me encaminhe um e-mail. Assunto 6º ano Matemática, professora Regina. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!